aí galera, aqui é Kenny Mira do canal KMG Animes e tô aqui pra falar de anime mais uma vez. Dessa vez retornamos com Baki, mais especificamente pra gente falar aqui sobre um vídeo que saiu recentemente do canal Isai Nutri. Eu acho que é assim que deve falar, SCI Nutri. E no caso, pessoal, antes de falar sobre isso, como vocês estão vendo, né, eu estou de mudança. Na verdade estou viajando, e por eu estar viajando não estou em casa, e aí o visual não tá tão legal, né? Eu tô aqui num lugar que provavelmente a qualidade não tá tão legal, porque eu não tenho meia luz e tal, mas o fato é que a gente aqui vai estar falando, vai estar reagindo um vídeo aqui que eu tô com o notebook sobre Baki, e mais especificamente ainda sobre Senhor Oliva. E o cara vai falar sobre a ciência por detrás de Baki, especificamente falando de Oliva e sobre aí o que ele consome e tal. Antes de eu falar sobre isso, devo te lembrar que aqui no canal tem bastante conteúdo de anime, inclusive essa nova temporada, entre outras coisas. Então se você curta esse tipo de conteúdo, deixa um cardzinho aqui em cima para poder você estar acessando, beleza? Deixa a resenha, deixa eu enrolar e vamos ao que interessa. Dá play aqui. Biscuit Oliva é o homem mais forte dos Estados Unidos. O cara é tão casca-grossa que o governo usa ele como um caçador de recompensas dos criminosos que a própria lei não consegue lidar. Para você ter uma ideia da força do Oliva, ele conseguiu puxar vários helicópteros sozinhos, além de conseguir levantar 500 quilos no levantamento terra. Mas uma coisa não foi vários não, só foi um helicóptero, tá? Anime é sobre sua alimentação. Retificando. No 13 de Baki, o Biscuit Oliva ele tomou vários tiros, só que por sinal, por conta da sua musculatura ser tão densa, os tiros quase não conseguiram perfurar muito ele. Brabo. Você é muito corajoso. Então vamos curtir a nossa reuniãozinha. A bala tudo saindo da pele, velho. Só que logo em seguida, no episódio 14, mostra algo muito interessante sobre a sua alimentação. E aí os próprios caras do presídio falam assim, toda vez que ele se machuca é a mesma coisa. Ele acaba pedindo toda essa quantidade de bifes de carne e vinho também. Isso é interessante ele mostrar isso aí, porque é uma coisa que eu não entendo muito bem quando é falado do anime. Tanto no mangá também. Porque ele come pra caramba, velho. Quero ver o que o cara vai explicar aí, se realmente é real ou tá só exagerado mesmo, porque eu acho que é um exagero. Apesar de que na vida real acho que tem gente que consegue isso aí. Vamos ver se é real mesmo. E aí, o que você acha? Será que consumir tudo isso de carne e de vinho também faria sentido em ajudar na sua recuperação? E é o que você vai descobrir aqui nesse vídeo hoje, cara. Mas antes de tudo, muito obrigado por você que tem participado aqui do canal, deixado o seu comentário. Por sinal, esse vídeo aqui foi projetado a partir de um pedido de um inscrito aqui nosso. Então, se você tiver alguma sugestão de tema, alguma dúvida, se você quiser que a gente fale sobre algum anime específico, cada semana a gente está trazendo novidades, então deixe seu comentário aqui embaixo. Muita gente que assiste nossos vídeos não é inscrito no canal. Por isso, meu caro, minha cara, se você não quiser perder nada aqui desse canal, então ajuda o pai e clica no botãozinho vermelho aqui. E, mano, chega de enrolação. Bora pro vídeo. Muito bem. Vamos lá. Cada vez que eu vejo um pouco sobre Baki, cada vez que eu assisto Baki, na verdade, eu percebo, cara, com cuidado os autores tiveram na hora de elaborar todos os detalhes dessa série e quanto de referências tem nessa série. Eu garanto que vocês não sabiam de muitas referências que eu vou falar aqui, por exemplo. A primeira delas é que o Senhor Oliva, na verdade a referência mais óbvia que a gente tem, ele foi inspirado num fisiculturista muito famoso chamado Sérgio Oliva, lá da década de 60, de 70. Só que não é à toa que os autores do anime escolheram Sérgio Oliva como a referência aqui para o Mr. Oliva. Na verdade, ele tinha o apelido de O Mito. E isso porque a sua genética era extremamente privilegiada. Gente, nessa época o fisiculturismo, para vocês terem uma ideia, não existiam recursos ergogênicos, nem os fármacos que hoje são utilizados no esporte. Verdade. E ainda assim, o cara era muito grande, assustadoramente grande e muito seco. Pra vocês terem uma ideia, o Arnold mesmo considerava ele como o maior fisiculturista da história. E a gente vê nitidamente no anime que o Mr. Oliva, ele é um cara relativamente maior do que os outros e ainda assim mais seco. E o que mais confirma que essa referência direta a esse fisiculturista é porque os dois também são cubanos, os dois também moram nos Estados Unidos, mas são cubanos. E além disso, no próprio anime, o Oliva, ele reproduz algumas poses clássicas do próprio Sérgio Oliva. Exatamente como ele fazia quando estava lá no palco.
Só que as referências não param somente no Sérgio Oliva. Na verdade, levantar 500 quilos no levantamento terra, que eles falam que é um pouco mais de 400 quilos, isso não é à toa também, porque a gente sabe que até então, no mundo, ninguém tinha conseguido levantar isso. Aí surge Hannibal e realmente consegue atingir um recorde mundial que é sustentado até hoje. E isso acaba sendo mais uma referência que os autores colocam aqui no anime. E a carne e o vinho? Cara, agora eu quero ver. Se eu te disser que essa informação, na verdade, traz uma referência da história da nutrição esportiva. Nos primeiros Jogos Olímpicos da Antiguidade, a gente viu alguns fatos muito interessantes aqui. Esse vídeo vai ser muito bom, já tô vendo. E com a nutrição. Relatos de Filóstratos, a partir de 800 anos antes de Cristo, eles apontam que muitos atletas eles bebiam vários chás, várias ervas, alguns estimulantes, alguns comiam até mesmo cogumelos para aumentar o seu rendimento esportivo. Só que aí tem um grego específico, um cara chamado Stínfalos, e esse cara é um ex-atleta que venceu as corridas das Olimpíadas de longa distância. Ele era o responsável por introduzir a carne na alimentação do povo grego, porque eles acreditavam que apenas chás e alguns estimulantes, por exemplo, que eram suficientes para a nutrição esportiva. Então, desde esse período que se começou a disseminar a ideia de que o consumo de proteínas poderia melhorar o desempenho esportivo. E aí a gente tem um grego ainda mais famoso, citado em vários cursos de nutrição, chamado Milo de Croton, que foi um dos mais importantes lutadores gregos. E o relato dele era que esse cara só comia carne e tomava vinho. Então, por exemplo, foi olha que viagem, já 9 quilos de carne, 9 quilos de pão e quase 9 litros de vinho para tentar aumentar um pouco sua força muscular. E, gente, hoje, depois de tantos estudos, depois de tantos artigos sendo publicados, a gente sabe que a proteína realmente faz parte da recuperação muscular. E não somente para ganhar músculos, a gente precisa de um pouco mais de proteína, mas também para recuperação em várias patologias que envolvem estresse metabólico. Então, por exemplo, uma quantidade média de proteína para um indivíduo rígido, né, indivíduo comum, estabelecida lá pelo Instituto de Medicina, postado no quadro de alimentação e nutrição, também chamado das DRIs, que seriam os valores de ingestões recomendadas. Este quadro propõe que um ser humano, um indivíduo, deveria consumir 0,8 gramas de proteína por quilograma do seu peso corporal. Isso por dia. Só que esse valor a gente sabe hoje que pode chegar até 1,2 gramas. Só que esse valor pode ser diferente se a gente falar para alguém que pratica exercício físico ou alguém que tem alguma patologia. Para vocês terem uma ideia, alguns guias de terapia nutricional recomendam para pacientes que estão com queimaduras de larga extensão ingerir cerca de 2 gramas de proteína por quilograma do peso, chegando até mesmo a 4 gramas de proteína por quilograma do peso. Isso dependendo da referência que a gente pega na literatura científica. E de fato, então, a gente sabe que é um macronutriente construtor. A gente depende, então, da proteína para a reparação tecidual. E por isso que faz sentido desse ponto a atitude do Mr. Oliva. A câmera tá escurecendo. Um pouco a sua ingestão de proteínas. Afinal, esse cara tem uma quantidade imensa de massa muscular para conseguir se manter forte e ele também, ao mesmo tempo, precisa se recuperar. Mas vamos fazer algumas contas e comparar todas essas quantidades, considerando que as referências do quanto ele comeu haviam sido exatamente aquelas referências do mito de Milo de Croton. E é claro que a gente vai desconsiderar o pão aqui, porque no anime parece que ele não comeu pão, somente fez a ingestão de vinho e de carne também. E a gente vê o seguinte, levando-se em conta que o Mr. Oliva fosse exigente com a sua alimentação, a gente vai considerar um tipo de carne aqui que seria o filé mignon. Vamos supor que essa carne seja o filé mignon. Cada 100 gramas de filé mignon a gente tem mais ou menos 267 calorias. E isso representaria 17 gramas de gordura, 26 gramas de proteína, de acordo com a tabela de composição de alimentos do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, também chamado de USDA. Caraca, falta tanta coisa aí que 4.000 calorias, com 2.340 gramas de proteína. Se a gente pegar o vinho, por exemplo, 100 gramas de vinho contém mais ou menos 73 calorias e 2,7 gramas de carboidrato. Claro que o vinho também tem uma densidade diferente em comparação à água. Por exemplo, a água tem, a cada 1 ml tem 1 grama. O vinho é diferente. A densidade do vinho, a partir de alguns estudos, é de 0,9961 gramas a cada 1 ml. Sendo assim, 9 litros. Caraca, é muita coisa, velho. O cara fazer o cálculo. Quilos e 965 gramas. E isso no total representaria 7.440 calorias e 242 gramas de carboidrato. Ah, e tem o álcool também. 986 gramas de álcool, considerando um vinho de 11% de teor alcoólico. Cara, somando tudo isso, a gente teria mais ou menos 31.400 calorias. E realmente, cara, isso seria muito problemático para ingerir de uma só vez.
É um número que É dificilmente insano, a gente consegue velho. trazer ele pra realidade. E eu vou te dizer o porquê. Porque o primeiro ponto é a capacidade de expansão gástrica. Então até quem faz desafios de comida, por exemplo, comer 9 quilos de uma refeição gordurosa é uma tarefa quase impossível. Eu falo quase porque tem gente que já conseguiu fazer isso. Se você pesquisar Matt Stone, por exemplo, no YouTube, você vai encontrar ele comendo essa quantidade de comida com muito custo. Esse cara participa de desafios de comida, assim como o Corbucci também. Não sei qual que é o recorde do Corbucci, aqui o youtuber do Brasil, mas se vocês pesquisarem, vocês vão ver caras que treinam o seu estômago pra conseguir Sempre tem um ter uma monstro na capacidade vida de real, né, expansão cada velho? vez maior. O problema, na verdade, é que essa refeição a gente não tem somente a carne, mas tem o vinho também. Então não seriam só 9 quilos de carne, mas seriam 9 litros de vinho. E 9 litros de vinho, pessoal, 18? é quase 1 litro de álcool puro. E falando assim, álcool realmente, cara, o Mr. Oliva ingeriu uma quantidade absurda de uma só vez. Isso nos leva a questionar um pouquinho sobre se essa dose seria letal ou não pra ele. E bom, considerando a quantidade de álcool no sangue, de 3 a 3,9 gramas por litro de álcool, a gente já pode saber que existe uma probabilidade maior de haver perdas de consciência e desmaios. Acima de 4 gramas, por exemplo, trata-se de um limite muito acima do tolerável e já existe um bom risco de paradas cardiorrespiratórias e coma também. Considerando que o volume de sangue de uma pessoa representa 7% do seu peso corporal, o Biscuit Oliva teria mais ou menos 10,5 litros de sangue. Mas não é tão simples pegar a quantidade ingerida de álcool e dividir pela quantidade de litros de sangue. Na verdade, o álcool ele tem algumas vias de metabolismo, ele também é absorvido no estômago e no intestino, e ele pode ser depurado por um sistema enzimático enquanto ele vai sendo ingerido. Então não necessariamente a quantidade ingerida naquele momento representaria o pico plasmático no sangue do indivíduo. Além disso, boa parte dos estudos com bebidas e toxicidade leva-se em conta o indivíduo em estado de jejum. E como a gente viu, a refeição de oliva teve muita gordura. Então a gente pode imaginar que o esvaziamento gástrico seria extremamente identificado por isso. Por essas e outras razões que os níveis sanguíneos de álcool não seriam os mesmos comparado com esses estudos. Sendo assim, a gente pode considerar outro dado aqui que também é muito importante, que é sobre a toxicidade do álcool, mas referente, na verdade, à ingestão e não à quantidade presente no sangue. Uma dose que Caraca, seria o cara tá próxima da falando letal muita coisa. seria correlacionada a uma quantidade de 5 a 8 gramas por quilograma do peso do indivíduo. Então a dose letal para o Mr. Oliva seria mais ou menos de 750 gramas a 1.200 gramas. Então a gente acaba vendo que o Mr. Oliva, mesmo com todo o seu peso, depois de consumir tudo isso de vinho, ele estava um passo de ter uma intoxicação por álcool. E lembrando que também não vemos benefícios na sua recuperação com o álcool, tá bom, pessoal? Afinal, o metabolismo do álcool ele prejudica o metabolismo energético, isso no geral. No metabolismo Cara, do álcool, que tão por bom, exemplo, eu a gente realmente produz consumir uma e ficar- substância, um Pô. componente chamado Bom não, né? acetaldeído, Quase que é um tem um produto problema. que por sinal aumenta muito a quantidade de NADH, ou também chamada de nicotinamida adenina de nucleotídeo, que é reduzida lá no citosol das suas células do fígado, onde normalmente apresenta-se mais a versão oxidada dessa molécula, que seria o NAD+, que seria 1000 vezes maior do que o NAD reduzido. E por isso, essa alta concentração da versão reduzida favorece a formação de lactato para uma outra enzima chamada lactato desidrogenase. E com isso a gente consegue converter um pouco mais de piruvato a lactato, e isso acaba impossibilitando a gliconeogênese a partir de aminoácidos. E ao mesmo Deus! tempo, o álcool também reduz a resposta contrarreguladora de glucagon, de adrenalina, de cortisol, de GH, de hormônios que promovem Eu achava que eu falava muito, velho. aumento da glicemia, aumento da quantidade de glicose no seu sangue. Então isso somado com o processo de inibição de gliconeogênese, que é a formação de glicose a partir de outras fontes que não são carboidratos, faz com que o indivíduo tenha sintomas de fraqueza e de mal-estar. E impedindo-se a formação de glicose nas reservas de glicogênio, ficamos mais predispostos a quadros de hipoglicemia. Por isso que você vê muita gente que exagera no álcool, por exemplo, precisando receber soro glicosado. Além disso, o álcool também pode fazer inibição do ciclo de Krebs, que faz parte da via oxidativa, uma via de produção de energia muito importante para o organismo. Com o ciclo de Krebs prejudicado, a gente não consegue oxidar ou metabolizar alguns nutrientes na mitocôndria. Com isso, alguns produtos desse ciclo que seriam metabolizados, eles acabam se acumulando e tomam uma via alternativa, formando o que a gente chama de corpos cetônicos, podendo levar à cetoacidose. E de quebra, o metabolismo do álcool acaba consumindo algumas vitaminas importantes, principalmente do complexo B, como a tiamina. E se não bastasse todos esses efeitos, o álcool também tem um efeito diurético, porque ele inibe o hormônio antidiurético,
que seria a ADH, o que também não é nada interessante para recuperação muscular, porque a gente precisa de reações de hidrólise para fazer síntese proteica também. Para vocês terem uma ideia, 250 ml de bebida alcoólica ocasionaria uma expulsão de 800 ml a 1 litro de água pelo corpo, ou seja, a própria ingestão de determinada bebida alcoólica não conseguiria superar a quantidade de água perdida via inibição de ADH. Se você pega o efeito de desidratação, caraca, o cara tá indo a fundo mesmo no assunto, que ele também acaba ocasionando no organismo, isso contribui para uma maior dor de cabeça, fadiga, irritação, o povo tudo lascado, inclusive dificuldades de dormir. Então, resumindo em outras palavras para vocês, pensando na recuperação muscular, onde a gente precisa de níveis de glicose adequados na circulação para termos um pouco mais de insulina, que é um hormônio anabólico funcionando adequadamente, e da mesma forma todo o metabolismo energético mitocondrial funcionando adequadamente, não seria na verdade uma boa ideia consumir tudo isso de vinho, que por sinal poderia colocar a vida do Sr. Oliva em risco por estar atingindo uma dose tão perto da tóxica. E a gente sabe também que essa refeição toda, além de tudo, seria de fato muito exagerada. Se a gente pega, por exemplo, o Sr. Oliva, 1,83 m de altura e 150 kg. Se a gente considerar que esse cara tem um BF super baixo, a nível de competição, mais ou menos de 6%, a gente considera que o Mr. Oliva tem mais ou menos 141 kg de massa magra. Fazendo a equação de taxa metabólica de repouso de Mifflin em colaboradores, a gente tem que ele gasta mais ou menos 3.190 calorias em repouso diariamente sem fazer absolutamente nada. Apenas dormir. Olha que beleza, né? Considerando um nível de atividade física elevado por conta do seu treinamento, por conta de ao tempo inteiro estar se envolvendo com luta, se movimentando, a gente poderia chutar que o Mr. Oliva gastaria mais ou menos de 5.000 a 7.000 calorias diariamente. Tá, cálculo é grande mesmo. Assim, mesmo sendo uma quantidade alta, é bem abaixo do que ele consumiu na refeição. Em relação às proteínas, por exemplo, se a gente pega um valor relativamente alto de proteínas de 2,5 gramas por quilograma de peso magro, o Biscuit Oliva ele precisaria consumir cerca de 352 gramas de proteína diariamente. Só que isso foi cerca de 6 vezes menos do que ele consumiu em toda aquela refeição que ele fez. O que ainda a gente tem de evidência, pessoal, é que consumir tudo isso de proteína de uma só vez não é tão inteligente assim. Ao se passar de 40 gramas de proteína, 50 gramas mais ou menos de proteína na refeição, depende da quantidade, obviamente, ofertada no intestino, da capacidade de absorção e também da assimilação pela massa magra. A gente sabe que essa quantidade de proteína, a partir de um ponto, ela tende a ser oxidada. Ou seja, o corpo vai parar de aproveitar aquela quantidade de aminoácidos, que são as unidades da proteína, e vai começar a degradar para transformar isso em outro produto do metabolismo. Então, resumindo para vocês, a gente vai acabar desperdiçando um pouco dessa proteína. Tanto pelos transportadores intestinais, porque eles são saturáveis também, esses transportadores vão quebrar as proteínas em pequenas partículas, em peptídeos e aminoácidos, mas isso não vai conseguir ser absorvido de uma só vez, toda essa quantidade que ele ingeriu. Então parte dessa quantidade vai acabar sendo direcionada para as próprias fezes. E isso não é muito interessante para a saúde intestinal, para a microbiota, visto que alguns estudos mostram que resíduos de proteínas, quando são metabolizados pelas bactérias intestinais, eles mostram alguns produtos metabólicos que são pró-inflamatórios. E isso não seria interessante para o momento que a pessoa precisa, na verdade, de aporte anti-inflamatório mais importante. E tirando esse fato, o excedente que acaba entrando na circulação, quando ele não é aproveitado, ele é degradado, ele se oxida. O seu corpo ele acaba tirando o agrupamento amina desse aminoácido e transformando isso em amônia e ureia e destinando isso para o seu xixi. Acaba não utilizando a proteína como proteína em si, mas sim como fonte de energia que pode se tornar inclusive gordura no seu organismo quando é ingerida em excesso. Então, resumindo, se você ingerir proteínas demais de uma só vez, isso não vai te ajudar, na verdade, isso vai fazer com que você só tenha um xixi um pouquinho mais caro. Só que nesse caso, a gente não pode dizer que isso foi absorvido de uma só vez, porque na verdade foi uma refeição extremamente gordurosa e volumosa também. Então, na verdade, até o fígado conseguir produzir a quantidade de bile adequada, a gente sabe que uma refeição tão gordurosa assim, com um volume tão grande, poderia levar várias horas para realmente ter um esvaziamento gástrico por conta do passar do seu estômago para o seu intestino. Isso levaria, na verdade, o Mr. Oliva a ter uma extrema indisposição por ter comido demais, se sentir-se com o estômago bem cheio, além de poder ter o risco de ter vários tipos de enjoo e refluxos também pelo excesso de gordura presente naquela refeição. E é isso, pessoal. Realmente, Bach tem muita referência. Sérgio Oliva, Milo de Croton, entre várias outras referências que a gente sabe que os autores tiveram a preocupação de pesquisar e introduzir na série deles. Não deixe de deixar aqui o seu like, isso ajuda muito o nosso canal a se desenvolver cada vez mais. Obrigado a cada um por ter acompanhado, um grande abraço a todos. Show, velho! Bons estudos.
Bons estudos, eu já estudei, porque... Meu Deus do céu. Caramba, sensacional. Agora, tem algumas coisas que eu tenho meio na dúvida. Ele fala, né, que ele bota como base ele consumindo 9 quilos de carne e 9 litros de vinho, mas eu não lembrava que era isso realmente. Tipo, vou dar uma pesquisada para ver se é isso mesmo. Eu vou pesquisar até agora. Deixa eu ver aqui. Isso acontece em Baquirama, né? Até ver aqui, porque, meu Deus do céu, eu não tô acreditando que é isso tudo, não. Eu lembro que tinha alguma coisa sobre não sei quantos mil calorias. Isso aí eu vi que é possível, já vi que tem pessoas que consomem essa quantidade. Se vai fazer efeito ou não, a gente já acabou vendo aí que consumir demais proteína acaba virando cocô, não adianta muita coisa. E aí o cara fica cansado pra caramba. E consumir demais, né, o vinho vai acabar dando problema pra você, porque vai acabar com a sua glicemia. Como vai acabar com a sua glicemia, a gente acaba sabendo aí que não vai ter como você ter uma recuperação satisfatória aí, no caso de seu músculo, né? Mas deixa eu dar uma olhada aqui na dieta desse bicho, porque, mano, tem informações ainda que não foram colocadas nesse vídeo, no caso sobre o Oliver em si, e não sobre as explicações, porque, mano, eu achei sensacional, velho. O cara explicou muito bem e explicou coisa pra caramba, velho. Cara, e eu fui pesquisar aqui só pra questão de curiosidade, e Oliver não consome nem 9 quilos de carne, nem 9 litros de vinho. O que acontece, pelo que dá a entender, é que é realmente uma suposição por conta do aquele cara lá da Grécia que consumia pra caramba. E isso ele fazia para que ele restaurasse suas forças. E faz sentido, a gente viu aqui pra caramba. Mas tipo, se parar pra pensar, e se Oliver consumir exatamente a quantidade precisa para chegar naquele ponto que ele mesmo aqui no vídeo mostrou? É possível que seja isso, porque no mangá não deixa explícito que a quantidade que ele consumiu, nem de quilos nem de vinho, só que foi muito, bastante. Ele consumiu talvez uns 5 quilos de cada um, ou menos ou mais, ninguém sabe. Mas o fato é que eu amei esse vídeo, cara, muito bem feito, curti pra caramba. Vocês gostaram? Quero que eu traga mais reacts pra gente aprender junto aqui com esses vídeos. Eu não sei se ficou muito legal eu reagindo, porque eu tava tão interessado no vídeo, tava tão focado aqui no vídeo, pensando sobre, mano, será que é isso mesmo? Olha esse cálculo, como o cara tá fazendo e tal, que eu acabei nem reagindo aqui tanto com vocês. Mas eu quero saber de vocês, se você curtiu esse vídeo, dá aquele like, comenta, não deixe de se inscrever e ativar o sininho pra estar recebendo notificações dos vídeos que eu postar aqui todo dia. Tranquilo? Valeu, galera. Fui!